Olha só como é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, preste atenção, lembra do texto? Jesus estava sendo batizado, ouve a voz do céu que diz: "Ei, meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer." E viu descer do céu, como forma de pomba, o Espírito Santo e pousou sobre Jesus, afirmando ali naquele momento a harmonia dos três na redenção humana. Perfeito. Aí eu pergunto para você, qual vai ser a forma do Espírito Santo? Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta. Ainda. Porque ele se manifesta com tantos símbolos: fogo, água, pomba, vento, sopro. O Espírito Santo se manifesta de tanta maneira que eu digo para você, eu não tenho como afirmar, mas eu sei de uma coisa: eu creio que eu verei na glória, face a face, da forma que ele quer se apresentar. E eu espero que ele seja, eu espero não, eu tenho certeza, ele vai ser tão belo, que eu acho que o autor bíblico não conseguiu descrever como ele é. Sabe por que a Bíblia não descreve profundamente como o Espírito Santo é? Porque faltou palavras para os autores. É um ser magnífico, lindíssimo, belíssimo, exuberante, com uma forma não corpórea, porque Espírito Santo dá a ideia de um ser espiritual, pessoal, mas espiritual. E eu digo para você, ele se amolda perfeitamente a habitação que é o ser humano. Cara, que próximo disso. Certinho, cabe certinho aqui no trono que nós damos para ele, que é o nosso coração. Por isso que nós temos esse privilégio. Irmão, se a gente entendesse isso tão profundamente, eu acho que a nossa vida teria um sabor muito diferente. Meu Deus. Eu acho que se a gente entendesse isso tão profundamente, algumas doenças, algumas preocupações, alguns dissabores que nós temos, nós não teríamos. Mas vamos lá. Aqui ele vem falando sobre provas de que o Espírito Santo é Deus, ele é divino. Vou dar um exemplo para você. O Espírito Santo, ele é Deus por quê? Porque somente a Deus foi dada a característica de criação, certo? Quando Deus formou o homem, o que a Bíblia diz? Gênesis 1, 29. E façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A palavra façamos está no plural, é um plural majestático, só se refere à figura divina. Então diz assim, façamos, está no plural. Houve uma ação conjunta. Muitos acreditam que fosse uma ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo na construção do homem. É porque o homem é muito importante. Diz a Bíblia, Gênesis 1, 2, que o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, pairava sobre a face das águas. Então, na criação do universo, o Espírito Santo tinha lá o poder de criação. O Espírito Santo estava lá na atuação da criação do homem. Então, o Espírito Santo tem características divinas. Portanto, eu afirmar para você que o Espírito Santo é Deus, não é nenhum equívoco, não é nenhum tipo de heresia. Quando eu comecei a caminhar na fé, eu entrei numa crise muito grande, porque eu era de uma igreja muito conservadora, que não permitia cantar hinos de adoração ao Espírito Santo, porque eles entendiam que o Espírito Santo não deveria receber adoração. Falei, rapaz, que loucura é essa? Isso é uma besteira. Se o Espírito Santo é Deus, por que ele não pode receber adoração? Pode sim. E aí os hinos foram mudados do repertório da noite para o dia. Eu falei, rapaz, o Espírito Santo é Deus. Mas lembra que nós lemos no início? Muitas pessoas têm medo do Espírito Santo, porque não conhecem. Irmãos, nós só tememos aquilo que não conhecemos. Se eu conheço o Espírito Santo, se você conhece o Espírito Santo, você não teme ele. Alguém aqui tem medo de Jesus? Ninguém. Agora, se o ministério e a ação do Espírito Santo é continuar a obra de Jesus, por que tem medo do Espírito Santo? A função é a mesma, a ação é a mesma. O ministério é o mesmo, um complementando o outro. Agora vamos lá, você disse que o Espírito Santo é Deus, eu afirmei. Tem algum texto bíblico que comprova isso? Tem sim. Atos dos Apóstolos, capítulo 5.
Atos 5, teve uma experiência sobre Ananias e Safira, que eles venderam uma propriedade, entregaram parte da propriedade, mas sim, na verdade, no coração dele eles desejaram subtrair, sendo que eles afirmaram que entregaria tudo. Beleza. Aí olha o que o apóstolo Pedro vai dizer no versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentir ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Aí olha o que diz o versículo, finalzinho: não mentiste aos homens, mas o texto anterior não disse que ele estava mentindo para o Espírito Santo? Ou seja, Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Agora vamos lá, vamos ficar mais maluco na presença da palavra e do Espírito agora. Pensa bem, se o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa, você já parou para pensar que você abriga o próprio Deus em você? Irmão, quando eu coço até a cabeça, porque que responsabilidade. Aonde eu for, eu levo a presença de Deus. Aí eu vou no meu ambiente de trabalho, eu levo a presença de Deus. Mas lá no meu ambiente de trabalho, eu falo mal do meu patrão. Que confusão. Eu levo a presença de Deus. Lá no meu hall de amigos, eu sou a pior pessoa possível. Eu levo a presença de Deus, mas eu sou mentiroso, eu sou encrenqueiro, eu sou quizumbeiro, eu falo palavrão pra caramba, eu tenho a boca muito suja. Não é meio contraditório? Mas eu levo a presença de Deus. Será que isso não causa um pouquinho de temor na gente, não? O que estamos fazendo com a presença de Deus? Pastor, mas a presença de Deus, ela não precisa do canal do homem para a sua atuação. Sim, concordo plenamente, Deus é soberano. Deus faz o que Ele quiser. Mas aí eu falo para você, será que foi por acaso que Ele confiou a sua presença, a presença do Espírito Santo, a homens? Sabe como que eu creio, irmão? Eu creio nisso mesmo. Todos aqui são convertidos. Eu esqueci. Todos aqui são convertidos, certos? Amém? Todos aqui aceitaram a Jesus. Quantos aqui aceitaram Jesus por intermédio da pregação de um homem? Levanta a mão. Eu falei assim. Alguém pregou e você entregou a sua vida para Jesus. Todo mundo fez isso? Alguém aqui teve uma experiência única? Tipo assim, igual Paulo, caiu do cavalo porque viu Jesus e aceitou? Não. Todo mundo teve experiência porque alguém pregou, né? Então o Espírito Santo, ele usa a pessoa. Quantos aqui foram curados porque alguém orou e essa pessoa recebeu o toque do renovo e da restauração? Quantos aqui foram consolados pela boca de alguém? Então por isso que o Espírito Santo, irmão Joel, ele usa a pessoa. Ele poderia fazer 100 pessoas? Pode, mas ele usa a pessoa. Pastor, não, eu não me converti porque alguém pregou, não. Um dia eu senti o toque na minha casa e vim à igreja e tomei minha decisão, beleza. Mas você já parou para pensar que Deus usou alguém para orar pela sua vida? Talvez sua mãe, seu pai, um amigo, um parente. O tempo inteiro está usando pessoa. A sua mãe, né? Então, lembra que eu falei, o Espírito Santo, ele está na nossa vida, não é por acaso. Ele desejou estar na nossa vida por uma razão e propósito. Porque a ação e a atuação dele vai usar a instrumentalidade da minha e da sua vida.